Quero pensar sobre buscar e pensar nas coisas do alto. Buscai e pensai nas coisas do alto. E para você entender bem, eu quero pintar uma tela aqui, o pano de fundo para você entender. Vocês sabem que nós temos pregado em cima da leitura do dia, né? Hoje a nossa leitura é em cima do livro ou da carta de Paulo aos Colossenses, que são 4 capítulos. Então hoje nós lemos 4 capítulos de Colossenses. Então nós estamos trazendo a palavra no culto em cima da nossa leitura do dia, tá certo? Então eu vou trazer uma palavra a respeito disso. E antes de trazer essa palavra, eu quero que você ore comigo. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu peito, no seu coração, e que você pedisse ao Espírito Santo que falasse a sua vida. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor possa falar e ministrar com poder e autoridade. Jesus, te agradecemos, te glorificamos porque Tu és Deus, no céu e na terra e debaixo da terra. Pai, tudo que existe, tudo que foi criado e subsiste é porque o Senhor sustenta todas as coisas. E o Senhor tem sustentado a minha vida e a vida dessa igreja que te pertence. Ó Pai, nós nos rendemos, ó Deus, à Tua soberania, ao Teu poder e ao Teu domínio. Sabemos, ó Pai, que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E agora traga luz à Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que penetra os corações, a Tua palavra que muda destinos, que muda situações, a Tua palavra que gera vida ao que está morto, a Tua palavra que traz filiação ao órfão, que traz, ó Deus, um esposo, aquele que está sozinho, aquele que está abandonado. O Senhor é aquele que afaga e abraça aquele que precisa, e o Senhor é aquele que dirige a história da nossa vida. Nos rendemos, nos submetemos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos, ó Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Você pode dizer amém, bem forte, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Então nós vamos pensar nesse tema: buscai e pensai nas coisas do alto. Então Paulo escreve a carta à igreja que está em Colossos, mas primeiro vamos falar da cidade de Colossos, tá bom? Ninguém sabe quando que Colossos foi fundada, tá bom? Ela era uma cidade muito famosa. Preste atenção porque a mensagem é bem simples. Eu não posso demorar mais do que 20 minutos, senão eu não consigo suportar mesmo. Então eu vou ser bem breve, tá bom? A cidade de Colossos era uma cidade rica e muito famosa. E ela era uma cidade que tinha uma característica: ela era abalada, Beto, por tragédias naturais. Por estar situada numa região vulcânica, não era difícil essa cidade ser abalada por desastres naturais. Então a cidade de Colossos, vira e mexe, ela era sacudida por esses terremotos. E as suas riquezas, a sua glória também foi abalada. E essa cidade não pôde ser mais reconstruída. E esses terremotos, eles arrastaram também a riqueza da cidade. Falamos um pouquinho da cidade. Agora vamos falar sobre a igreja que estava estabelecida em Colossos. Paulo não era o fundador dessa igreja. Você sabe que Paulo foi o maior fundador de igrejas que nós conhecemos aí na história do cristianismo, no Novo Testamento, mas Paulo não é o fundador dessa igreja em Colossos. Ele nem chega a visitar essa igreja, e é a única igreja que recebeu uma carta sem ao menos conhecer o apóstolo Paulo pessoalmente, tá bom? Então essa igreja, ela foi fundada por volta do ano 54 a 56 depois de Cristo. Já falamos da cidade, da igreja, agora vamos falar quem era o líder, o pastor da igreja. O pastor da igreja era um homem chamado Epáfras. Pensa para ensinar a Valentina o nome Epáfras, né? Hoje eu estava ensinando para ela sobre Epáfras. Epáfras era o pastor da cidade na igreja de Colossos. Ele foi o fundador da igreja e ele também foi o pastor. Ele era um homem natural dessa cidade, ele nasceu ali, ele era um servo de Cristo e também foi um companheiro de Paulo na prisão, tá bom? Então as igrejas ali da circunvizinhança também foram pastoreadas por esse pastor chamado Epáfras.
E quando Paulo estava na prisão em Roma, Epáfras ele levava e trazia notícias da igreja para o apóstolo Paulo, tá certo? E a maioria das pessoas dessa igreja eram pessoas que vieram do paganismo e pessoas também que vieram do judaísmo, tá certo? E Epáfras chega um determinado momento em que ele diz para Paulo: olha, nós estamos com um problema na igreja e a gente está com ensinamentos errados lá, a gente está com heresias que estão sendo ensinadas na igreja. Então Epáfras é aquele que vai e dá o recado para o apóstolo Paulo. Tudo bem até aqui? Agora vamos falar sobre o problema em si. Essa carta é uma resposta que Paulo dá à igreja de Colossos a respeito dessas heresias, desses falsos ensinos que estavam sendo direcionados ali ou difundidos pelos membros da igreja, tá bom? E são 4 principais pilares dessas heresias ou desse movimento herético que ameaçava a igreja de Colossos. E o primeiro deles era o problema do gnosticismo, tá bom? Não dá para explicar muito para você. Eu só estou trazendo um resumão geral para você entender aonde que a gente vai aterrissar e vamos trazer aplicação. Estou trazendo teoria e a gente já vai fechar com a prática. Então tinha o problema do gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra conhecimento, e muitos irmãos naquela igreja se vangloriavam do seu conhecimento, que segundo eles possuíam uma sabedoria mais profunda do que a própria escritura ou das escrituras sagradas. Então isso era um privilégio de pouco. E Paulo responde que Cristo ele tem a plenitude de Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, porque esse povo considerava que a matéria em si era má, não é? E que porque um Deus tão santo não teria criado uma matéria má, tá bom? Esse é o primeiro problema da igreja. Segundo era o problema do legalismo. Eu disse para vocês que a igreja era formada por pagãos e também por judeus. Essa igreja tinha mestres ali, judaizantes, que queriam impor as leis de Moisés para os novos convertidos. Então, um camarada como Beto se convertia, a primeira coisa que ele ia fazer é o ritual de circuncisão. A gente ia levar ele para uma salinha, pega uma pedra afiada, pega lá o prepúcio que cobre a glande do órgão sexual masculino do homem, e vamos cortar, vamos serrar. E os camaradas estão dizendo: para você ser cristão, você tem que seguir as leis de Moisés. Eu acho que o Beto já ia fugir de primeira. Aí tinha restrição de comida, dieta e também do calendário. E Paulo responde: cara, é o seguinte, nós já fomos circuncidados em Cristo Jesus, vocês param com essa bobeira, isso aí que vocês estão fazendo está errado, né? E Deus já cancelou todo o escrito de dívida que era contrário contra nós, e que em Cristo nós já vencemos, já triunfamos sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Então esse é o segundo problema que tem lá na igreja. O terceiro problema, o pilar dessa heresia, desse ensino que está sendo difundido na igreja, também é a questão do misticismo. O que era o misticismo? Era baseado em visões e resultava num culto a anjos. Pensa assim, que a galera estava cultuando anjos. Então eles não faziam mais culto a Cristo, ao Senhor, eles cultuavam o anjo. Hoje nós vamos cultuar o anjo Gabriel. E aí o movimento acontecia. Imagina o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo responde que isso estava errado, que o culto a anjos tirava a glória de Cristo e não foi revelado por Deus. E quarto e último pilar dessa heresia, do problema que essa igreja está enfrentando, e por isso Paulo escreve. Tudo bem, gente? Dá para entender? Eu estou trazendo a parte teórica já para entrar na prática, tá bom? Se você perder isso aqui, você não consegue encaixar as coisas. E o outro problema, o quarto pilar desse conjunto de heresias que estava na igreja de Colossos, era o problema do ascetismo, tá? O que é um asceta? Asceta é alguém que vive uma vida de rigorosa autoabnegação como meio de adquirir perdão de Deus. É a pessoa que se pune, é a pessoa que quer receber, né, o perdão de Deus, porque ela mesma merece, ela se autoflagela, ela se autoabnega. E Paulo responde que o ascetismo não tem poder de nos livrar da sensualidade do coração, mas somente a nossa união com Cristo é que pode fazer isso, tá certo? Então aqui esse é o pano de fundo para a gente poder aterrissar agora no capítulo 3, para que possa haver sentido para você, tá bom? É maravilhoso um fato de uma carta ser escrita, uma carta tão importante ser enviada para uma igreja tão pequena como a igreja de Colossos, numa cidade
tão insignificante. E eu quero ver com vocês a maneira como Paulo desenvolve todos esses conceitos na prática. Vamos para o texto, já para a gente entrar agora na parte prática. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, Paulo está onde quando está escrevendo? Aonde que Paulo está? Paulo está na prisão em Roma, escrevendo porque o pastor trouxe as informações dos problemas. Paulo agora está escrevendo. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Essa é a versão que nós adotamos para a leitura da igreja, a versão A Mensagem, e agora nós vamos ler na linguagem revista e atualizada. O texto é curto. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aleluia. Esse é o texto. E agora Paulo traz aqui dois imperativos que eu coloquei como tema da mensagem. Buscai as coisas lá do alto. E ele diz: pensai nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Vale a pena ressaltar, Hans, nosso professor de português, quando ele começa dizendo portanto, então ele está introduzindo aqui as consequências do que foi dito antes. O portanto, então, resume aquilo que eu falei de forma bem sintetizada no início. Então ele está dizendo aqui, portanto, antes ele falou da obra completa de Cristo, de quem é Jesus e da nossa união com ele, e por isso que ele começa portanto, ele diz: esse é o resumo. Portanto, à luz desta verdade, vocês têm que fazer duas coisas, dois imperativos. O imperativo é ordem. Ordem manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se você tem juízo, você vai ter que praticar esses dois imperativos: buscar as coisas que são do alto e pensar nas coisas que são lá do alto e que não são aqui da terra. Por quê? Porque Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro da vida dessa igreja. Portanto, embora estejamos vivendo aqui nesse mundo, o meu maior interesse não deve estar neste mundo. Portanto, Cristo deve ser o maior objeto da minha busca. Cristo deve ser o meu maior anseio. E Paulo está aqui repetindo aquilo que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, aquilo que está escrito em Mateus no capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo duas coisas é necessário para que vocês que estão em Cristo façam: busquem as coisas que são do alto e pensem nas coisas que são do alto. Muito embora eu esteja vivendo nesse mundo, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda estou preocupado com o meu emprego. Quem sabe você está aqui essa noite, está preocupado com o seu estudo, esteja preocupado com os seus relacionamentos, você está preocupado de repente em casar.
em constituir uma família, em ter filhos, criar os filhos. Todas essas preocupações, elas são boas, mas elas, embora sejam legítimas, elas não são as coisas, ou não é a coisa mais importante na vida do cristão. A coisa mais importante na vida do cristão é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E eu queria perguntar para você, o que é que você tem buscado? Olhe para cá, por gentileza, e responda para você mesmo, o que é que você tem buscado nesses dias? O que é que tem sido a prioridade da sua vida? Não tem como falar em tempo. Puxa vida, minha esposa, com certeza ela vai estar ao vivo me assistindo agora pela internet, e eu vou ter que falar uma coisa aqui que aconteceu hoje comigo. Hoje eu acordei às 6:30 da manhã, e quando eu acordo eu já saio do quarto para tentar não acordá-las. E quando eu acordei, eu estou sentado lá fora tomando meu café, preparando a mensagem, a minha esposa me mandou essa mensagem, uma figura, e eu vou ler para você a figura. Depois eu posso fazer o seguinte, pessoal, está no IBAN online, e eu vou mandar para vocês o bom dia dela para mim. Já está no IBAN online. Quem está com a internet, com o celular, quiser olhar, mas diz assim: eu não quero te convencer a ficar, porque eu quero que, sendo livre, você decida estar comigo. Vou repetir. Eu não quero te convencer a ficar, porque eu quero que, sendo livre, você decida estar comigo. Esse foi o nosso bom dia. Assim ela começou o dia hoje. Aí a gente fica pensando no significado de tudo isso, né? Nem tudo aquilo que significa para o homem significa para a mulher. A gente tem jeito diferente de entender as coisas, né, Samuel? De codificar as coisas, mas se eu entendi um pouquinho, ela disse: meu amor, eu não quero que você fique perto de mim só porque eu quero que você fique, mas eu quero que você sinta prazer, eu quero que você tenha desejo, que essa seja a sua escolha de ficar perto de mim. Eu que não sou bobo nem nada, eu já falei, Cristo é a minha primeira opção, e eu escolho você e a Valentina todo dia. Te amo, meu amor. Pronto, glória a Deus. E com Deus também é a mesma coisa. O que você tem pensado tanto nesses dias? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem sido a prioridade da sua vida, Beto? Porque se você falar que você ama a Edna, e que eu sei que você ama, mas se você não dedicar tempo a ela, e tempo de qualidade, ela vai dizer assim: logo você não me ama. Eu queria dizer para você que não tem como você dizer que você ama a Deus se você não dedica tempo a Ele. Porque amar envolve compromisso, comprometimento, envolve tempo, não é assim? O pessoal que é casado sabe bem disso. Então eu pergunto para você, quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? Aí todo dia eu acordo e lembro da música: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Cara, vem a música já na minha cabeça. Eu acordo e já vem a música. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai acordar todo dia. Agora essa música vai na sua cabeça: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Eu tenho que acordar de manhã e ele ser o primeiro pensamento da minha vida. E eu queria perguntar para você, qual que tem sido o último pensamento antes de você pegar no sono? Qual que tem sido o seu último pensamento? Durante o dia, o que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado o seu coração? Quem que tem sido o seu objeto de desejo? Não tem como dizer que amamos ao Senhor se não buscamos as coisas lá do alto. A resposta teria que ser em termos do que Paulo está dizendo aqui. E Paulo não é que ele esteja, Neto, proibindo a gente de pensar nas coisas aqui de baixo, né?
É legítimo, como é que eu vou pagar minhas contas? É legítimo você pensar, né, que ônibus que eu vou tomar amanhã para poder chegar lá no médico, de que maneira que eu vou administrar essa crise que eu estou vivendo lá na minha casa com os meus filhos. Então Paulo não está pedindo aqui, irmã Francisca, para a gente deixar de ser humano. O que ele está nos convidando é dizendo que vocês devem olhar para todas essas coisas, mas sempre da perspectiva do céu, que você deve sempre pensar sobre essas coisas sempre na perspectiva do alto. O seu trabalho, os seus filhos, o seu lazer, o seu namoro, a partir da perspectiva do alto. Eu vou tomar uma decisão, seja ela qual for, eu tenho que pensar e perguntar: o que é que Cristo tem a dizer a respeito disso? O que é que Deus tem a dizer a respeito disso? Ou seja, à luz do que eu tenho que fazer aqui na terra, eu tenho que fazer à luz da eternidade. E eu quero simplificar essa mensagem prática em 3 razões pelas quais você deve buscar e pensar as coisas que são do alto. A primeira razão que você deve buscar e pensar nas coisas que são do alto, segundo aquilo que Paulo diz, é que você já ressuscitou com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Portanto, se fostes, o que você entende sobre isso? Paulo está dizendo assim, portanto, eu resumi, e agora se foste, ele está duvidando dos irmãos, ele está duvidando da conversão do povo, dos irmãos de Colossos. O que você acha? Se fostes, ele está dizendo assim, portanto, se vocês foram realmente ressuscitados. Aqui, irmãos, esse se condicional é a maneira de dizer assim, já que vocês foram ressuscitados, portanto, já que vocês foram ressuscitados, portanto, já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Já que ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. E a primeira razão pelo qual eu tenho que buscar as coisas que são do alto, é porque eu já ressuscitei com Cristo. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, eu fui incluído na morte dele por Deus há mais de 2000 anos atrás, e isso não é fruto da minha entrega, isso não é fruto da minha decisão, isso foi o que ele fez por mim há mais de 2000 anos atrás. Ele já havia me escolhido e eu já ressuscitei com Cristo, eu já fui incluído na sua morte na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou de dentre os mortos, eu fui incluído na sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, eu também estava lá, eu também fui incluído, e é desta maneira que Deus nos salva. Como assim, pastor? Explica de uma maneira mais fácil. Ele nos salva da maneira que nós nos perdemos. E como é que nós nos perdemos? Quem sabe você diz assim: maldito daquela Eva, maldito daquele Adão, se não fosse por causa deles. Ei, é verdade isso mesmo. Ele nos representava. Adão representava a raça humana, Adão representava o homem, e esse homem caiu, e esse homem que representa toda a humanidade, ele caiu do seu estado de graça que foi criado. Mas eu queria te lembrar também que da mesma forma em que nós caímos, é que Deus nos salvou, quando ele envia o último Adão. E ele diz que ele enviou o último Adão, em que por fazer a coisa certa, o seu povo foi perdoado, e que por fazer a coisa certa, eu e você fomos ressuscitados com Cristo por meio da cruz do Calvário. Eu e você estamos ressurretos e estamos salvos. Essa é uma verdade. Por isso você deve buscar e pensar nas coisas do alto, porque você já é ressuscitado com Cristo. Segunda razão pelo qual você deve buscar e pensar nas coisas do alto, é que você já morreu com Cristo. Diga assim: eu já morri com Cristo. Versículo 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu não somente ressuscitei em Cristo, por isso eu tenho que buscar as coisas do alto, mas também eu morri com Cristo, e por isso eu tenho que pensar nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Olha para mim, por gentileza. Faz de conta agora que você é um hebreu que saiu do Egito. Lembra? O povo passou 430 anos cativo no Egito. Esse povo, Deus livra eles como um forte, usando a vida de um homem para liderar o povo de Israel, um homem chamado Moisés.
E quando esse povo sai do Egito, eles têm um deserto a atravessar. E eles atravessam esse deserto sob uma promessa. Qual era a promessa que Deus fez para eles? Que Deus os levaria para uma terra que manaria leite e mel. Mas em determinado momento da caminhada, da trajetória, acende a luz lá do fundo lá. Pronto. Num determinado momento da trajetória, antes de chegar na terra que manaria leite e mel, tem um mar vermelho à frente. E agora eu quero que você, como um desses que estava lá, o mar se abriu e você passou em terra seca. E aí agora você está do outro lado cantando o hino da vitória. Todos aqueles homens que vieram atrás de você para tentar te pegar, para tentar fazer você voltar para o cativeiro, eles morreram, Deus matou e não sobrou nenhum deles. Agora eu quero que você imagine você do lado de lá e Faraó do outro lado do mar e você aqui cantando o hino da vitória, aleluia, glória a Deus, e você exaltando e glorificando a Deus, e para o lado de cá Faraó começa a gritar: ei, chamando você pelo nome, dizendo: volta porque você é meu, volta porque você é meu escravo, volta porque você sempre vai ser um escravo meu. Agora eu quero que você imagine a cena, você agora tem o mar de novo na sua frente, você entra no mar e você começa a nadar, e você nada, e quando você chega diante do Faraó, você se dobra diante dele mais uma vez e diz: estou aqui, meu Senhor. Faz sentido isso para você? Tem lógica isso? Por que não tem lógica? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: por que não tem lógica isso para você? Explica para ela. O que você achou que não tem lógica? Por quê? O que você acha que não tem lógica? Por quê? Não tem lógica porque você já foi livre, cara. Não tem lógica porque Deus já te fez experimentar o sobrenatural. Você já está vivendo um milagre. E aqui Paulo está dizendo sobre essa razão que você deve pensar e buscar as coisas do alto, é porque você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais escravo de Satanás, agora já não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você e eu precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso, dizendo: eu já morri. Eu estava ouvindo agora um dos pais da igreja, Agostinho, diz que foi um homem de uma vida muito promíscua, e ele teve muitos amantes, e aí ele se converteu, e depois que ele se converteu, ele encontrou na rua uma de suas amantes. Escuta essa, dá uma olhada, Michele. Ele encontra uma das suas ex-amantes na rua, e ele abaixa a cabeça e começa a andar rápido, e ela começa a andar atrás dele, e fala assim: ei, Agostinho, e ele vai andando, e ele não quer olhar, e ele não quer olhar, e ela começa a andar cada vez mais: Agostinho, sou eu, a sua amante. E ele disse: não sou eu. Ela disse: não, é você sim. Ela falou: não, aquele Agostinho já morreu, eu sou outro. Irmãos, a razão pelo qual nós temos que buscar e pensar nas coisas do alto todo dia é porque nós já morremos. Já não sou mais eu quem vive, e isso tem que ser verbalizado todo dia. Quando o pecado bater na sua porta, você vai dizer assim: ei, eu já atravessei o mar, eu já estou em rumo à terra prometida, eu não vou atravessar mais mar vermelho coisa nenhuma, eu não vou mais me render a Faraó coisa nenhuma, porque o Senhor já me libertou, eu já fui ressuscitado com Cristo, e eu já morri a sua morte, e com Ele já sou uma nova criatura, já sou uma nova pessoa. Você se submete, você se rende, você volta atrás só se você quiser, mas você não é mais escravo do pecado por causa da obra que Cristo fez na sua vida. Aleluia! Diz assim que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e ele está observando aqui o fato de que para o mundo não existe muita diferença entre nós e a galera do mundão. Lá no quartel, Beto, o pessoal não consegue identificar muito quem que é de Deus e quem que não é. Fica meio esquisito o negócio. Quem que é ímpio, que vai se perder, e quem que é filho de Deus de verdade. Até mesmo porque, Márcia, os ímpios que não temem a Deus, eles trabalham como nós, eles pagam os impostos. Tem gente de caráter,
que nem é temente a Deus, que cria os seus filhos, que compartilha essa humanidade da vida comum. Então, às vezes, o mundo, ao olhar para nós, eles não conseguem definir e distinguir a diferença daqueles que estão em Cristo e não. Sabe, embora tudo isso aqui que eu esteja dizendo, a verdade aqui que Paulo está dizendo é que a nossa vida está oculta em Cristo. E o mundo, embora não reconheça a igreja agora, não reconheça você de maneira destacada no seu trabalho, na empresa, na rua, na cidade, por onde quer que você anda, e na verdade muitos deles, eles têm uma opinião péssima a nosso respeito, e até a gente tem que ser verdadeiro a respeito disso, né, Bia? Porque quantas vezes a gente dá mau testemunho, quantas vezes, eu estou falando do povo de Deus, a gente tem uma má fama, quantas vezes a gente comete imoralidade, e a verdade é que nós somos mortos e ressurretos com Ele, e a nossa vida está escondida em Cristo, e um dia isso vai mudar. A primeira razão, então, pelo qual a gente deve olhar e pensar nas coisas do alto, é porque eu já ressuscitei com Cristo, é porque eu já morri com Cristo, e para encerrar, é porque em breve a manifestação de Cristo será completa em minha vida. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu vou ler de novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo vier pela segunda vez, e aí Ele vai vir não montado num jumentinho, mas Ele virá num cavalo branco, Ele virá em glória, Ele virá com todo o poder, então seremos manifestados com Ele na sua glória. Esse corpo aqui não precisará mais passar por procedimento cirúrgico nenhum, porque já nenhuma pedra mais se formará nos meus rins. Essa dor que você sente, esse incômodo que você sente, o mundo um dia vai reconhecer isso e de fato vai saber quem que você é, porque nós seremos ressurretos dentre os mortos, transformados, glorificados com o mesmo corpo da ressurreição de Cristo. Olhando para nós agora, até parece que a gente é igualzinho às outras pessoas do mundo, mas a sua vida está oculta em Cristo. E quando Cristo se manifestar, o que nós somos será manifesto diante de toda a humanidade, em glória diante do mundo. Então o mundo saberá, Rômulo, que você realmente é um verdadeiro filho de Deus. Então o mundo saberá que você, Wagner, é realmente um filho de Deus. Thaís, que você, Jean, é um filho de Deus. Que você, Cícero, é um filho de Deus. Você, Mônica, você, Juliana, que você é uma filha amada do Senhor. Então o mundo verá os santos sendo transformados, a IBAN sendo glorificada, e o mundo verá os verdadeiros remidos, lavados no sangue do Cordeiro. E eu concluo dizendo que nós seremos totalmente libertos do poder do pecado, mediante a ressurreição, e Deus será justificado e glorificado diante do mundo, e louvado pelo seu povo para sempre. Como eu espero por esse dia. Não tem um dia sequer que eu não penso nessa verdade. Não tem um dia sequer que eu estou fazendo as minhas coisas. Uma das coisas que mais me entristece o coração é por que a gente batalha tanto para poder conseguir ter uma vida digna, que se isso aqui tudo vai ficar. Luan, essa semana faleceu um primo da Thaís, né? 28 anos, o menino morreu de Covid, sem nenhuma comorbidade. Quantas pessoas que você conhece têm chorado? Você sabia que está tendo vaga de emprego nas PACs, nas funerárias? Hoje nós conversávamos em casa que a mercadoria da época são os mortos. Eu liguei hoje para o Eric para propor para ele que está tendo vaga para agente funerário e está ganhando bem. Eu queria que você respondesse para você mesmo.
Se isso que é uma realidade que nós estamos pregando, se isso acontecesse hoje, qual é o sentimento que você tem? Missão cumprida? Como é que estão os seus pensamentos? E como é que estão as suas ações? O que mais você tem buscado? Não adianta falar que você busca a Deus se você não consegue nem tirar tempo para os compromissos da sua igreja. Não adianta você pensar que você ama a Deus e que você vive essa verdade, se isso não ocupa a maior parte dos seus pensamentos. Vou comprar e vou vender sim, mas para a glória de Cristo, pensando na realidade do alto, pensando que essas coisas vão ficar e que eu preciso cada vez menos. Tudo isso tem que ser pensado todos os dias. E a gente resume a mensagem de hoje. Primeiro, nós estamos unidos a Cristo. Rodrigo está aí comigo? Tem aí o resumo? Você colocou aí? Se não, isso. Vamos ler juntos? O resumo da palavra de hoje. Nós estamos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Segundo, esse fato não parece óbvio por enquanto. Fica calmo, acalma seu coração. Terceiro, mas a segunda vinda de Cristo, essa realidade de quem realmente nós somos, irá se manifestar. E que glorioso dia será esse. Vai ser muito legal. Vai ser muito bacana, vai ser muito gostoso. Vai ser muito divertido, vai ser a maior alegria da minha vida quando eu for coroado pelo meu Senhor, quando eu puder abraçá-lo, quando eu puder viver com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que você possa essa semana cumprir e colocar em prática essa palavra. 2 imperativos: buscai as coisas que são lá do alto e pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque eu já fui ressuscitado com Cristo, porque eu já morri com Cristo e porque em breve a plenitude de Deus se manifestará em mim e eu terei um corpo glorificado e nunca mais eu viverei na prática de qualquer pecado. Ele não atingirá mais a sua vida. Amém?